Olá, estamos de volta com o programa Ciência e Consciência e hoje aqui ao meu lado Cristina Aracaki, que é advogada, minha colega de profissão e também coordenadora do Colégio Invisível da Paradireitologia. Então, muita calma nessa hora. Cristina vai explicar para a gente o que é o paradireito e o que é, consequentemente, a paradireitologia. Cristina, minha amiga, seja muito bem-vinda ao programa Ciência e Consciência. Então, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, muito bom estar presente aqui e poder bater esse papo com você, né? Acerca de um assunto tão relevante e que, de certa forma, tem algo em comum, né? Com nós dois, não é isso? Muito e novo bom. Também. Novo, recente. A paradireitologia, o paradireito é um assunto recente dentro dos estudos da conscienciologia, né? E afinal, o que é isso, Cristina? Explica assim com calma para mim. Com calma, muita calma nessa hora, né? Paradireito, vamos começar trabalhando com a questão etimológica, né? Então a gente tem o para, um prefixo que significa além de, né? Mais, né? Do que algo, né? Mais do que o quê? Mais do que o direito. E se a gente entrar na seara de definição de direito, né, Tom, a gente vai pegar uma miríade aí de significações, a gente sabe que é um termo polissêmico, mas para o entendimento inicial, vamos trabalhar com uma definição, digamos assim, consensual, que a gente pode dizer, o direito é um conjunto de normas que vai ser aplicado a uma determinada sociedade para harmonizar essa sociedade, né, para regular, para tornar a coexistência mais harmônica, mais pacífica, não é isso? Então, direito nós entendemos, as pessoas sabem, tem o direito previdenciário, o direito do trabalho, o direito internacional, o direito tem diversos objetos de estudo sob o ponto de vista extrafísico. Agora, para falar de paradireito, a gente tem que expandir a mente. Temos que começar a pensar grande aqui. Então, vamos imaginar um conjunto de para-leis, de para-normas, para harmonizar, para reger, para ordenar, não uma sociedade intrafísica específica e nem somente uma sociedade extrafísica específica, mas todo o cosmos. Então nós vamos pensar em eliminar todas as fronteiras sobre o ponto de vista, não só em termos de objetos específicos, né, de estudo, como o direito tem o direito previdenciário, o direito civil, o direito do trabalho, né? Vamos eliminar essas barreiras, vamos expandir a nossa mente e vamos pensar no maximecanismo evolutivo interassistencial. Quais são as normas, as paraleis, as para-regras que estão intrínsecas no movimento da evolução? Isso trata o paradireito. É impactante, a princípio. Então, assim, a gente tem que tomar por base que o paradireito tem na sua gênese a extrafisicalidade. O próprio prefixo já diz, né? Para-direito. Então, o paradireito nasce da multidimensionalidade, nasce do extrafísico e é aplicado no processo evolutivo de todos os princípios conscienciais, né? Porque aqui na nossa visão intrafísica, o direito humano, ele tem como, né, digamos assim, os tutelados, não é isso? Pela condição do direito, os seres humanos, os animais estão começando a entrar, né, nessa tutela. Hoje em dia já se fala de direito dos animais. Da natureza. Da natureza, né? A gente vê hoje lá os direitos de terceira geração, que considera a questão do meio ambiente como um bem, né, da humanidade, um patrimônio da humanidade e tudo mais. Mas o paradireito, ele está muito acima disso. Então, assim, é interessante porque é importante, nós temos um referencial desse conceito do direito em termos de harmonia, em termos de ordenação, de coexistência, mas não de uma forma impositiva ou coercitiva, que é um outro elemento que o direito intrafísico nos remete, né? Sim. Então nós vamos ficar com a parte justamente da harmonização, da coexistência pacífica e dos mecanismos que vão, digamos assim, regular, não de forma coercitiva, a evolução da consciência. Dentro do nosso estudo da conscienciologia, né, do vírus ao serenão, do vírus à consciência livre e até, de acordo com a nova Nel-Verpon, né, do vírus até aquelas consciências que são mais evoluídas agora que a consciência livre, né. O que eu posso dizer para adentrar o universo de estudo da paradireitologia, pensar grande e expandir a cabeça. Acho que ficou claro, né? Sim. Então vamos romper as barreiras que existem, não restringir essa regulamentação não coercitiva, essa harmonia, né, esse sistema de para-leis, de para-normas,
à realidade intrafísica ou a uma realidade extrafísica específica, tá? Vamos considerar o maximecanismo evolutivo. Então, Cristina, eu até anotei aqui, você falou em coerção. E compreendi que não há coerção, mas há consequências. Há consequências, há consequências. Porque você vê, dentro da ótica do direito, esse conjunto de normas que vem para regular uma sociedade, ele parte de um corpo, né? Normalmente de um corpo estatal, ou de uma figura de uma autoridade específica, ou figuras de autoridades específicas, né? E a questão da coerção é, se não fizer isso, necessariamente vai ter uma sanção e é obrigatório fazer isso por uma imposição, digamos assim, heterônoma, né? Que vem de fora para dentro, né? A norma, o nomos, né? A lei vem de fora, é heterônomo, é isso? O paradireito, ele atua, mas não há esse sentido coercitivo, impositivo. A gente pode até falar de uma compulsoriedade que é uma característica evolutiva, você concorda? Mas a partir dessa dinâmica que você está trazendo, de uma ação e de uma reação, de uma consequência a partir das atitudes ou das omissões que as pessoas fazem. Bom, aqui, Cristina, fora do ar, estávamos falando até do conceito do direito como a arte do bom e do justo, que na minha cabeça, inclusive, era de Ulpiano. Você me corrigiu e falou que é de Celso. Fala um pouquinho disso, faça uma analogia, por favor, com esses personagens, com esse conceito e o paradireito. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? A arte do bom e do justo. Bom, a gente tem que considerar que na época do Celso, lá nos primeiros séculos dessa era, né? O termo ciência ele não era conhecido, então o que eles viam, até eu acho que é o vocábulo ali, ars, né, romano, latino, né, que era utilizado para denominar esse movimento, eles entendiam como a arte. Mas é uma definição interessante para a gente pensar e que a gente pode extrapolar sim para uma correlação com o paradireito, né? A arte do bom, então o que é o bom? Nós podemos fazer extrapolar no seguinte sentido: é o correto, é o orto pensene, é o retilíneo, né? É aquilo que vai favorecer a um número maior de consciências, não é isso? Não é o bom só para mim, ou para uma pessoa, ou para um indivíduo, ou até para um grupo específico de pessoas, né? A gente pode extrapolar esse conceito do bom como uma maneira mais abrangente, mais universalizada, mais multidimensional, né? E o justo. Justiça, justo também é um conceito, né, Tom? É uma definição aqui que... É difícil. É difícil. Os filósofos, os próprios juristas já se debruçaram durante anos, décadas, milênios, várias obras aí nessa definição do que seja justiça, do que seja justo, né? Mas penso que nós podemos ir por essa mesma linha também, do que é mais equitativo, entendeu? Até você mencionando a condição ali do jurisconsulto Celso, o Ulpiano, que é mais ou menos contemporâneo do Celso, né, um dos grandes jurisconsultos romanos também, os estudiosos de direito, sempre, quando a gente estuda direito romano, o Ulpiano é sempre uma referência, né? Eles eram aquelas personalidades que na época ali do Império eles faziam as leis, né? Eles eram os magistrados mor, vamos assim dizer, da situação. E ele fala, né, justamente do direito definindo como viver honestamente, não prejudicar ninguém, né, não lesar ninguém e dar a cada um o que é seu. Fantástico. Você veja, fantástico. Se no nosso dia a dia nós conseguirmos colocar em prática, né, essas 3 atitudes, essas 3 condutas, nossa, não seria fabuloso? E assim, essas 3 condutas de forma concomitante e simultânea, né? Ou seja, você viver honestamente consigo, com os demais, você justamente não lesar ninguém, né? Você ter a preocupação de, com a sua manifestação, você não causar prejuízo a ninguém. E aí eu acho que a gente pode expandir no universo da paradireitologia, não se restringir à questão da consciência humana, né? Mas a gente pensar na consciência, na consciência extrafísica, né? Então vamos dar um exemplo do que seria um ato nosso lesivo a uma consciência extrafísica. Aquela mãe ou aquele parente, né, que após a dessoma de um ente querido, tudo bem que é um ente querido, então a pessoa ela fica lamuriando, evocando, chorando indefinidamente a ausência daquele ente.
isso certamente tem uma repercussão energética, tem uma repercussão na trajetória, no caminho evolutivo daquela consciência. Então você vê, até paradoxal, um ato que sob o ponto de vista da ótica intrafísica, até certo ponto, é incentivado, né, essa condição da emocionalidade exacerbada, desse apego exacerbado que as pessoas têm umas às outras, mas não há lei que proíba isso, né? Eu falo, não chore muito, não lamente muito, não evoque muito seus parentes dessomados, né? Não existe uma lei intrafísica que trata sobre isso. Mas, sob o ponto de vista extrafísico, esse nível de evocação, de apego, né? De até uma certa dependência emocional energética a gente cria. Vou falar agora com relação às consciências, aquelas pessoas que já passaram pela morte biológica, que já dessomaram, acaba causando algum tipo de incômodo, tem uma consequência, né? Então, viver honestamente, não lesar ninguém e dar a cada um o que é seu, né? Então, dar a cada um o que é seu também é uma prática que, à primeira vista, teoricamente, parece fácil, mas no dia a dia, né, é um desafio. Então, acho que aplicando isso, seu ponto de vista, essa ideia, né, do Ulpiano, como a do Celso também, né, a arte do bom e do justo, no nosso dia a dia, mas com essa visão multidimensional, considerando todos os princípios conscienciais, né, a gente falou ali das consciências, mas tem os animais, tem as plantas, né, também tem, enfim, os princípios mais primitivos, do ponto de vista de consciencialidade. E também as consciências mais evoluídas, nós temos que incluí-la na nossa manifestação também. Penso que nós já estaríamos numa prática mais coerente e mais factível dentro das ideias da paradireitologia. Então, Cristina, você sabe que eu tenho descendência italiana e sempre escutei, não sei se a pronúncia está correta, mas escutei sempre uma frase que é pensar e não paga gabela, quer dizer, pensar não paga imposto. Isso. Me parece que, do ponto de vista multidimensional, pensar paga imposto sim, tem uma consequência no ato de pensar. Tem um custo, né? Acho que você já foi falar isso aqui nos outros... Tem um custo, tem uma consequência, né? E de um modo geral, a gente não está muito atento a isso no nosso dia a dia, né? Porque, você veja, essa dimensão intrafísica, ela nos cria até certo ponto, uma vantagem em termos de organização consciencial, organização pensênica, porque é uma dimensão mais concreta, uma energia mais densa, tem o corpo físico, tem a caixa craniana, né? Tem os hemisférios cerebrais, nós temos que lidar com tudo isso. Mas, apesar disso, o nosso pensamento, ele reverbera, assim, né? Ele gera consequências, porque a gente sabe que a manifestação da consciência se dá pelo pensamento, pelo sentimento e pela energia. E esses três elementos estão indissociáveis em qualquer manifestação nossa. Então, nós podemos ficar imóveis, mudos, né? Mas só o fato de nós pensarmos, e é muito difícil a pessoa ela ficar muito tempo sem pensar, né? Ou sem ter uma ideia, ou sem, enfim, criar algum tipo de associação cognitiva que seja na sua mente, né? Exceto lá, quando a pessoa está num estado contemplativo, de meditação. Mas mesmo assim, nesse momento, ela está emitindo um padrão de energia, ela está se manifestando energeticamente. Então, o pensamento, ele gera consequências, sim. E sob o ponto de vista da paradireitologia, é interessante a gente pensar, porque tudo começa por aí, né, Tom? É interessante quando a gente fala assim, algum outro professor trouxe, tem um código lá, não matarás, né? Não lesarás, não roubarás, né? Não desejarás a mulher do próximo, não é isso? Na parte da religião, nos códigos religiosos, tem, né, a questão dos mandamentos. Mas dentro da nossa autolegislogia, vamos dizer assim, dentro do nosso código pessoal de cosmoética, que seria um tipo dessa autolegislação, dessa autocodigologia, né? Uma das primeiras cláusulas que a gente deve ter é não pensar mal de ninguém, inclusive de si mesmo, né? Inclusive de si mesmo. Então, antes mesmo de nós externalizarmos um ato no sentido de lesar dentro até do que o direito convencional entende, né? Da lesão, a lesão física, ou até mesmo o dano moral, né? Quando você, enfim, apropria uma determinada
característica ou fala algo ali a respeito da pessoa, mas antes disso existe o pensamento, e o pensamento lesa. Entendeu? O pensamento, ele tem consequências, sim, profundas. Então, a gente fala que dentro da paradireitologia, a ortopensenidade, ou seja, o pensene, que tem o esteio, né? Que tem a raiz na questão do pensamento correto, íntegro, coerente, retilíneo. Ali a gente começa a adentrar o fluxo cósmico a partir desse pensamento dessa manifestação ortopensênica, desse pensamento íntegro, correto, justo, né? Nós começamos a adentrar o universo do fluxo cósmico e entender mais os mecanismos da paradireitologia. Então, Cristina, nesse momento queria dar um alô para você que está nos assistindo. Eu introduzi o tema, né, Pensar não paga imposto, que foi um tema que eu também introduzi numa entrevista que fiz com o professor Wagner Alegretti sobre ética e cosmoética. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que há uma certa conexão entre esses temas e vou indicar aqui para você, meu amigo do Ciência e Consciência, que depois dessa entrevista, se você tiver vontade, vá no YouTube e consulte a entrevista com o professor Wagner Alegretti sobre ética e cosmoética, que vai fazer aí um complemento, acho que vai ser muito útil para você. Bom, Cristina. Inclusive, Tom, só complementar para reforçar a importância desse entendimento da ética e da cosmoética. O paradireito, ele é a manifestação prática da máxima cosmoética que a pessoa atua. Entende? Então, realmente, não tem como dissociar o paradireito da cosmoética. Assim como no plano intrafísico, as conexões, né, entre a ética e o direito, elas são profundas, né? Elas se intercalam em diversas ocasiões, né? O paradireito, ele vai estar sendo justamente a manifestação cosmoética, ou como a gente costuma dizer, né? É nós colocarmos o nosso ego dentro da cosmoética e atuarmos, entende? Então, o entendimento da cosmoética é utilíssimo, basilar, fundamental para a gente caminhar no estudo, no entendimento e na vivência da paradireitologia. Muito bom, tá passando rápido e eu vou ter que chamar o intervalo, então no próximo bloco, mais Ciência e Consciência, mais Cristina Aracaki para você. Até lá. Olá, de volta com o programa Ciência e Consciência. Neste segundo bloco, estou aqui com minha amiga Cristina Aracaki. Para você que está chegando agora, estamos falando do difícil tema paradireito. Não é algo simples, não. Algo bastante complexo que a gente tem aqui a pretensão de tentar esclarecer um pouco para você este tema. Bom, Cristina, me ocorreu no bloco anterior de perguntar sobre os contextos, né? Tem um crescendo aí que eu vou fazer, do crescendo ético, né? Uma ética mais egóica, uma ética mais etnocêntrica do clã, né? Da família, clã, isso que a gente vive, que eu, na minha opinião pessoal, é o que está acontecendo no mundo hoje, né? A ética etnocêntrica. É o meu país, é o meu time de futebol, é o meu isso ou aquilo. Existe depois uma ética mundiocêntrica e a partir disso vou deixar aí com a Cristina, o abacaxi é dela. E também dentro de tudo isso, né, nesse caldo, para complicar ainda mais a questão dos contextos. Não é coisa de amigo que eu estou fazendo, estou passando tudo isso para você, Cristina. O que você me diz? Então, eu vejo assim, Tom, eu vejo bastante lógica nessa progressão, né, que você está propondo, porque até mesmo dentro da nossa progressão a nível de visão de mundo, né? Se a gente quer justamente, né, chegar a uma visão mais avançada, que a gente fala da cosmovisão, uma visão mais abrangente e que necessariamente inclui a condição da multidimensionalidade, que necessariamente inclui a condição do autoparapsiquismo lúcido, né, das percepções além aqui dos 5 sentidos, a gente
caminha, né, nesse percurso, nessa trajetória mesmo. Então, no primeiro momento, a gente se coloca como a pessoa, né, o centro, né, a ética egóica, né, a egocêntrica, como você colocou. Depois você vai vendo que existem outras pessoas ao seu lado, né, que as suas atitudes, elas causam consequências, né, no outro, e aí você começa já a desenvolver um senso de grupalidade, digamos assim, que extrapola apenas a sua individualidade, o seu ego, né, as suas vontades, os seus interesses. Você começa a ficar mais interessado em também defender ou proteger ou preservar os interesses de um grupo que você é mais afim. E aí vão começar já a entrar os contextos, né? Que aí você tem o contexto familiar, você tem um grupo familiar, você tem um contexto profissional, você tem um contexto social, né? E muitas vezes as éticas, os códigos de conduta prevalecentes em cada um desses grupos, dos quais até uma pessoa pode fazer parte, são diferentes. Você concorda? Isso, Você nesse concorda ponto, comigo? é aí que eu queria chegar, justamente nesse ponto. Então, a pessoa começa a observar que no trabalho ela tem um determinado código de conduta, né, em que a pessoa, ela, sei lá, é toda certinha, ou profissional, ela não pode chegar atrasado, tem um código de ética, né, que as empresas atualmente estão adotando cada vez mais, né, em termos de negócios, né, em termos empresariais. Mas fora dali, ela chega em casa e é desorganizada, entendeu? Ela fere com princípios básicos da moral, do respeito às outras pessoas, né? No trabalho ela é um gerente, ela segue o código de ética ali da empresa, tudo muito transparente, mas vai encontrar com os amigos ali e dá uma roubadinha no jogo de baralho, entendeu? Faz já uma tramoinha, um negocinho, entende? Então você vê que, dependendo do contexto, a própria pessoa em si, ela vai aderindo a códigos de conduta, códigos de ética diferenciados. Isso é ruim, né? Isso é contra a condição da paradireitologia. Isso vai contra o fluxo cósmico, porque justamente mostra uma atitude de incoerência. Em relação à mulher também a gente vê isso. Às vezes o homem é um no trabalho, chega em casa é outro com a esposa. Completamente outro. Quer dizer, é um profissional ou até um chefe, um gerente, né? Respeitoso e educado, chega em casa, trata a mulher que nem pano de prato, né? Isso, né? Então, assim, uma dissonância. Uma dissonância, né? Muito em função dos papéis sociais que nós exercemos, né? Mas aí vamos caminhar para a sua progressão. Mas aí já existe essa incoerência que nós temos que observar no nosso dia a dia e buscar essa autenticidade, né? Penso eu, Tom, que é o seguinte: quanto mais cientes, quanto mais nós estivermos conscientes e conscientizados, né, de valores nossos, né, e nós atuarmos, atribuirmos esses valores, não apenas e unicamente, muitas vezes tem que se excluir mesmo os valores que advém da mesologia, né, que tenha muito a ver com essa questão dessa essa ética etnocêntrica que você está falando, né? Você adota determinados valores que fazem parte do seu grupo ético. Sei, né? o costume, a tradição. Então eu posso falar porque eu tenho uma ascendência japonesa, né? Eu tenho uma raiz lá com a condição oriental nipônica. E a gente sabe que a cultura japonesa, ela apresenta uma série de trafores, de talentos, né, de traços característicos que fizeram o povo, a nação japonesa chegar, né, onde chegou. Mas, por outro lado, tem determinados tipos de comportamento muito arraigados na condição da tradição, né, dos costumes já, assim, anacrônicos, vamos assim dizer, ultrapassados, e que muitas vezes a pessoa, ela renasce, ela ressoma naquele contexto, né, da cultura japonesa, da mesologia, porque eu estou dando o exemplo aqui, não é demérito nenhum, não, estou trazendo isso apenas para exemplificar, e a gente observa isso em todos os tipos de cultura. A condição italiana é a mesma coisa. A condição italiana, a condição americana, eu só estou trazendo porque é uma realidade pessoal, né? E você vê que, se você observar bem, alguns valores que você atribui, que você usa, às vezes não são seus. Entende? Já são fruto dessa mesologia, né? A própria condição do tradicionalismo é um deles, né? Então, assim, é importante a gente observar e ter muito claro e periodicamente
fazer uma revisão dos nossos valores, porque penso eu que os valores, eles são sim renovados, eles podem ser reciclados, principalmente considerando esse contexto temporal, né? Hoje você está numa determinada idade biológica, você tem um determinado nível de valores, e daqui a pouco você vai amadurecendo, a ideia e o que se espera é que seus valores também amadureçam, né? Sai da infância. Sai da infância, né? Exatamente. Então, se a pessoa ela tem esses valores claros, definidos, atualizados, repensados, e principalmente aqueles, sabe, Tom, que nós chamamos de intermissivistas, aqueles que fizeram um curso intermissivo antes de ressomar aqui, né, antes de vir para essa existência intrafísica. Nesse curso intermissivo, a nossa hipótese é que justamente há condições de se fazer uma renovação dos valores inatos, os valores intraconscienciais. Então é interessante nós fazermos essa revisão de valores, atualizarmos os nossos valores e buscarmos os nossos valores intermissivos, aqueles que são intermissivistas. Então falo diretamente aos intermissivistas para buscarem os seus valores, né, conscienciais, trabalhados, ou mais identificados, né, aflorados no curso intermissivo, para que esse nível de incoerência ele seja cada vez menor. Sim. E que você busque uma autenticidade de manifestação independente de contexto, né, e você tenha esse código de conduta, essa ética pessoal, que seja mais universalizada. E aí a gente já sai da condição da ética etnocêntrica e já passa para essa ética geocêntrica ou mundiocêntrica que você está chamando. E nesse momento é importante essa perspectiva universalista, né? Ou seja, agora independe de cor de pele, independe de local onde você nasceu. Saiu, né, da aldeia. Saiu do clã, como você justamente colocou, né? E veja que muitas vezes os clãs, eles não são territoriais, eles podem ser ideológicos. Claro, né? Perfeito. A ideologia, ela cria uma situação clânica também, né? E aí você sai e você vai começando a expandir, você vai começando a universalizar as suas ideias, você vai percebendo que o seu umbigo não é mais o centro do universo, né? Existem aí, do seu ponto de vista intrafísico, já bilhões e bilhões de galáxias. A própria física, a astronomia, né, já considera universos paralelos, né, aquela condição Sim. lá da teoria das cordas, né, já considera universos paralelos, e a gente que admite as ideias da multidimensionalidade, a gente vai expandir isso para uma condição multidimensional, né? Então você não considera apenas o universo físico, por mais universos paralelos que existam, né, mas você vai considerar também o correspondente extrafísico desses milhares de universos, né, paralelos. As outras dimensões. As outras dimensões. E aí você expande mais ainda a sua manifestação ética, faz uma reflexão do seu comportamento, que tem a ver com a condição moral, e você chega na cosmoética. Então, realmente, partindo de uma ética mais egocêntrica, você caminha para a cosmoética. Mas veja como é importante, até mesmo para o entendimento dessa ética mais abrangente, a ética global, a ética cósmica, a ética multidimensional, nós termos uma ética pessoal muito bem estruturada em valores, em princípios conscienciais, né, que não dizem respeito única e exclusivamente a essa dimensão intrafísica aqui. Bom, falando em valores, me ocorre de te passar outro abacaxi também para você descascar. São os valores muitas vezes ligados ao campo da política. Nossa, então aí essa é uma seara. É uma seara desafiante, vamos assim complexa, dizer. Complexa. A gente tem duas grandes vertentes aí, que é, né, o ramo da liberdade, né, gente que preza, tem o valor da liberdade. Outro pessoal que gosta mais, né, preza mais o campo da responsabilidade. E a gente tem aí vertentes políticas diferentes, frutos desses valores, né? Então, um mais ligado ao liberalismo, outro mais ligado ao socialismo, por exemplo. E esses valores, em geral, na nossa sociedade, a meu ver, né, falando opinião pessoal, eles estão muitas vezes em conflito. Então, um briga com o outro.
né? Liberdade versus responsabilidade. Será que não tem um jeito de integrar tudo isso, de harmonizar essa situação? Eu penso que sim, Tom. Eu penso que sim. Mesmo porque o que a gente tem observado, né? Existe um binômio que até é muito um dos princípios basilares do estudo do para-direito, sabe? É o binômio com esses termos que você está usando aí, da liberdade e da responsabilidade. Então, o que a gente observa? Quanto mais a responsabilidade, e aqui eu estou entendendo que você está trazendo para o contexto da política, mas podemos tratar seu ponto de vista evolutivo. E aí fica até mais fácil a gente entender seu ponto de vista político, seu ponto de vista social, né? Correto. Quanto mais responsabilidade nós vamos adquirindo, e aí responsabilidade a gente pode considerar da seguinte forma: quanto mais nós assumirmos, né, as consequências das nossas ações, das nossas manifestações conscienciais, né, mais de uma forma lúcida, né, nós vamos estar lúcidos sobre os nossos compromissos, as nossas manifestações, e vamos assumir isso, a consequência disso, inclusive a possibilidade de nós nos manifestarmos, né? Nós não terceirizamos, né, a condição evolutiva ou o que nós temos que fazer para outrem, né? Nós tomamos isso para nós, para si mesmo. Interno. É a questão do lock interno, né? Então, quanto mais nós assumimos as consequências das nossas ações, quanto mais nós estivermos lúcidos para isso, e o conceito de responsabilidade até no entendimento intrafísico tem relação com essa condição da capacidade de prever as consequências, né, das suas ações, mas quanto mais nós estivermos lúcidos para isso, mais liberdade, maior aumenta o nosso livre-arbítrio perante o maximecanismo. E por outro lado, né, a gente cria aí um uróbulo, né? Por outro lado, quanto mais liberdade nós vamos adquirindo, mais responsabilidade nós vamos tendo, não é isso? Porque nós vamos agindo, as consequências dos nossos atos vão sendo mais amplas, mais vastas, né? E aí, mais ainda cônscios, mais lúcidos, né? Sabendo as consequências, nossas obrigações, nós vamos ter que assumir, né? Sim, é o discernimento da pessoa. Que é justamente a condição do discernimento. Então, a paradireitologia, o paradireito, ele trabalha muito com... Esse é um dos princípios básicos, né, da paradireitologia. É o binômio responsabilidade-liberdade, que entra na condição do livre-arbítrio. A gente vê que muitas vezes a pessoa fala: nossa, mas, né, fui alvo, fui vítima do destino, não é isso? Fui vítima das consequências, né? Se a gente for ver o ponto de vista evolutivo, não tem muito essa condição de vítima ou algoz, né? Cada um é responsável pelas suas ações, e o resultado, a consequência das suas ações ou das suas omissões gera ali algo acerca daquela pessoa. Então, mas de certa maneira, a partir do momento em que a pessoa ela não está consciente das suas obrigações e não faz também bom uso da liberdade que já lhe é própria, todos nós temos a liberdade de pensar, né? Nós muitas vezes temos até restrições à expressão. A liberdade de expressão pode ser tolhida, mas pensar, ninguém nos tira essa liberdade, né? Nós temos a liberdade, por exemplo, de trabalhar com as nossas energias, né? Nós temos a liberdade intrínseca, natural, de sair fora do nosso corpo e nos manifestarmos numa outra dimensão. São, né? As escolhas evolutivas. São as escolhas evolutivas que a pessoa faz. Então, quanto melhor o uso dessa liberdade, ou seja, quanto mais a pessoa utilizar da sua liberdade pessoal, dentro daquela condição que a gente estava falando lá do piano, né? Viver honestamente, não lesar outrem, né? Procurar ajudar a distribuir equitativamente, dar a cada um o que é seu, né? Mais a pessoa vai tendo um fluxo, um caminho maior no maximecanismo. Então, quanto melhor, mais ela usa a sua liberdade, mais liberdade ela tem, maior o seu livre-arbítrio,
menos influência do determinismo evolutivo ela sofre. E aí você entende, então, por que no início aqui da nossa conversa a gente estava falando do sentido coercitivo, né? Porque no direito existe uma responsabilização externa, né? O Estado, a lei, responsabiliza e até atribui determinados tipos de responsabilidade, ou admite, né? O Locke é mais externo. A responsabilidade perante o sistema legal, vigente, o que seja, né? Na paradireitologia, não. Essa responsabilidade, ela é intrínseca da consciência, entendeu? A consciência, ela tem que estar cada vez mais, a consciência humana, nós estamos falando aqui, mas até as consciências também, ela tem que estar cada vez mais lúcida para o seu nível de liberdade, assumir as consequências disso e prever o que pode acontecer, saber das consequências dos seus atos com relação às outras pessoas. Não há uma responsabilização externa, né? Bacana. O tempo, você sabe que passa e passa rápido, vou ter que chamar o intervalo. No terceiro bloco, então, mais Cristina Arakaki para você. Até lá. Estamos de volta aqui no terceiro bloco do programa Ciência e Consciência com o tema hoje com a minha amiga Cristina Arakaki. E o tema, né, nada mais, nada menos do que para-direito, que é um tema complexo. A gente vem desenvolvendo, né, tentando construir um bom entendimento desse tema para nós todos. Vamos lá. Cristina, esse terceiro bloco, então, eu vou chamar esse tema aqui para-direito, para dever, associar tudo isso com o mérito pessoal, a meritocracia. Enfim, passo essa temática para você e para os seus comentários. É interessante você mencionar a condição do para-dever, né, Tom? Porque até agora a gente vem falando de para-direito, né? E até mesmo pelo nosso hábito aqui intrafísico, a gente associa o direito também a essa faculdade subjetiva que a pessoa tem. Então, algo, né, que remete a si, né? Tem esse movimento, digamos assim, centrípeto, né? Vem a mim, não é isso? Meu direito. Mas dentro do estudo da paradireitologia, não podemos prescindir do estudo do para-dever, né? Ou seja, aquela condição consciencial em que há uma lucidez da consciência lúcida quanto às próprias responsabilidades, às próprias obrigações, sob o ponto de vista evolutivo. Assistencial, né? Inclusive. Assistencial, principalmente, né? Quando a gente fala obrigações sob o ponto de vista evolutivo, a gente até poderia colocar igual interassistência, né? Porque a evolução se dá pela interassistência e até agora, pelo menos, a gente não descobriu outro caminho. Então, essa consciência dos para-deveres, das obrigações que nós temos, ele é muito importante nessa prática paradireitológica, né? Nesse entendimento maior do que sejam essas paranormas e paraleis que nós colocamos lá no início da nossa conversa aqui. E aí você trouxe um outro conceito muito interessante que a gente pode realmente alinhar com a condição do para-dever, que é a meritocracia, né? Ou seja, que é o poder através do mérito, né? Do mérito pessoal, do mérito evolutivo, né? Ou seja, do resultado dos esforços que a própria consciência empreende no sentido de se melhorar, se tornar uma pessoa melhor, um ser melhor, e com isso, sendo melhor, ela vai melhorar o entorno dela, que seja a família, que seja a empresa, que seja o bairro, que seja a cidade, que seja o país, que seja o cosmos, né? Então, a partir do momento em que nós nos esforçamos e fazemos por onde, né? Nós empreendemos os nossos esforços, principalmente estando mais conscientes do nosso dever evolutivo, né? Esse senso de deveridade, ele é muito importante, porque
falando de direito, a gente fala, eu tenho direito, mas cadê meu direito? Reivindica-se muito o direito pessoal, mas pensa-se muito pouco ainda nas obrigações, né, nos deveres. Então a gente vê que na prática paradireitológica é mais coerente nós assumirmos as nossas responsabilidades evolutivas, cumprirmos com os nossos paradeveres em defesa aos direitos alheios. Olha como muda a perspectiva, entendeu? Você já não está mais focado, você já não está mais tão preocupado, você não está mais tão reivindicando o seu direito, seus direitos pessoais. Você é cônscio deles, você os exerce de maneira lúcida, né, e interassistencial. Mas a atitude de você assumir as suas obrigações, isso a gente acaba passando também pela dimensão da PROEX, né, que é a programação existencial, a missão de vida que a pessoa tem aqui. Então, quando a pessoa lá assume os seus deveres evolutivos, dentro de uma perspectiva projexiológica, e proexológica, dentro daquilo que ela veio fazer nessa dimensão aqui, nessa vida intrafísica dela aqui, e ela assume esses deveres, cumpre e assume a responsabilidade por isso, é quase certeza que ela vai estar mais consciente dos deveres alheios, dos direitos universais, do direito cósmico, do direito multidimensional, da paradireitologia. Né? Gosto muito do seu discurso, porque, primeiro, inclui a pessoa, sim, só que inclui a todos. Temos que incluir a todos. Inclusive, a todos. Tem um mega pensene trivocabular que a gente usa, o pessoal os estudiosos para direito, o grupo do Colégio Invisível da Paradireitologia, que é para direito é para todos. Porque fica aquela imagem errônea de que para direito é coisa para quem é advogado, ou para quem é formado, né, em advocacia, ou para quem tem um conhecimento jurídico. Gente, não é isso. Para direito é para todos, é uma especialidade universalíssima. E se você for pensar bem, o direito intrafísico, ele permeia a vida de todo mundo. Sim. O direito intrafísico, ele não atinge só os advogados, né? Não. Os advogados, eles têm como profissão, digamos assim, o conhecimento técnico de como aplicar as leis, interpretar as leis, mas todos estão sujeitos ao direito? Sim, em São Paulo, por exemplo, até o respirar vai envolver o direito, porque tem a questão da poluição, o direito ambiental. Perfeito, tudo, exatamente. Né? Então, se você observar, você está inserido, viveu, nasceu, né, pelo menos por o direito intrafísico. Nasceu, e hoje em dia, até antes de nascer, né, já tem direitos tutelados, né, do nasciturno, mas nasceu, respirou, já está inserido no mundo jurídico. Então não tem como fugir, viu, telespectador, do direito, não fuja do direito. Né? E, consequentemente, abrace o paradireito, porque é justamente o que vai nos dar as bases da evolução. Recentemente, o professor Valdo lançou um verbete do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, do DAC, chamado autodesafiologia, né? Os desafios pessoais. E dentre lá, os altos desafios pessoais, né, que ele nos instigou a pensar, tem a paradireitologia. E ele conceitua paradireitologia, bases da evoluciologia. E faz muito sentido, né? Porque é o que a gente estava falando no início do programa. É justamente através da paradireitologia que nós vamos estar inseridos nas leis da evolução. Até certo ponto, assim, no sentido lato, não no sentido estrito, a gente pode trazer como sinonímia da própria paradireitologia a evoluciologia. Né? Sob o ponto de vista metodológico, sob o ponto de vista técnico, são especialidades com objetos de pesquisa diferenciados. A evoluciologia mais ampla, né? Com certeza. Mas logo ali na sequência a gente tem o paradireito, né? Que tem zonas de interseção de comunicação muito grandes com relação à evoluciologia. Então, assim, a evolução se dá por esforço. Isso é e esse esforço pessoal, né, é o que justamente cria a condição da meritocracia. É a base da hierarquia evolutiva, né? Você tem aquilo, resultado do que você fez, do que você deixou de fazer, do que você é e não do que você tem. Tem enquanto posse, né?
É o seu patrimônio consciencial que vai justamente gabaritar o seu mérito, né? É o seu nível de lucidez, é o seu nível de cosmoética, né? É o seu nível de interassistência que vai te creditar, do ponto de vista meritório, perante as leis da evolução, perante o paradireito. Então, eu gosto muito desse discurso seu também, dentro do aspecto da desmistificação do poder. O poder está associado, ele está arrastado para algo muito negativo dentro da nossa sociedade. Mas existem outros tipos de poder, o poder assistencial, né? O poder de um serenão, o poder pessoal. Exatamente. Né? Então, o poder por si, analisando de uma maneira ontológica, ele não é nem certo nem errado, ele pode-se dizer que seja neutro, não sei. Né? Agora, o seu uso consciencial do poder é que vai determinar. Então, eu gosto do discurso. Gosto mesmo, mas eu quero jogar seus comentários aí. Tem uma questão aqui, antes de a gente entrar nos laboratórios, que eu vou perguntar também, que é uma questão delicada, né? Que é como você imagina a cosmoética mais ligada ao natural, mais ligada a um aspecto extraconsciencial ou mais ligado a um aspecto consciencial. Quer dizer, estamos construindo tudo isso? Como é que você analisa essa questão? Bonzinho, né? Bonzinho, né? Bonzinho. Vou colocar meu entendimento no momento, minha verpom, não é isso? Até onde eu já consegui refletir e alcançar, inclusive a partir das minhas experiências, né? Das minhas vivências. Eu penso, sabe, Tom, que as duas abordagens, elas podem, digamos assim, coexistir e, de fato, na minha vivência, elas coexistem. Ou seja, existe um sistema, podemos chamar assim, de leis cósmicas, uma moral cósmica, né? Que nós já falamos, mais abrangente, da moral, das éticas intrafísicas, que é o que está permeando, que está presente nesse maximecanismo evolutivo. Quer dizer, é assim. É assim. Existe, está lá. Agora, se nós formos entrar de como começou aí extrapola demais. Extrapola outros programas, né, mas vamos nos focar aqui, né, pelo menos, existe esse sistema, ele está aí, né? Mas eu vejo que nós contribuímos para isso também. Entende? Ou seja, a partir do momento em que nós nos qualificamos sob o ponto de vista moral, vamos começar sob o ponto de vista moral intrafísico, né? Porque até mesmo antes de falar de cosmoética, é interessante nós analisarmos a nossa própria ética, a nossa própria conduta moral, né? Que é aquela coisa que a gente estava falando ali, a pessoa fala cosmoética com a boca muito cheia, mas chega em casa, chuta o cachorro, distrata o vizinho, né? Não respeita a faixa ali de estacionamento para pessoas deficientes, por exemplo. Estou dando assim exemplos simplórios, né? Coisas mas que ocorrem do nosso dia a dia, né? Então, acho que antes mesmo de nós falarmos, né, de cosmoética, nós temos que ver a nossa conduta, a nossa moral, nosso senso de moralidade, né? O nosso senso ético. Mas a partir do momento que nós vamos aprimorando isso, e isso ocorre, né? Penso que nós vamos criando uma condição de reciprocidade e até, de certa maneira, contribuindo para alimentar esse sistema já vigente, entendeu? Porque, pensa, é pela lógica evolutiva, né? A evolução, ela é dinâmica, ela é contínua, ela é progressiva. Se a ética universal, a ética evolutiva, né? Ela existe enquanto sistema e a evolução é progressiva, ela é contínua, é lógico supor que essa ética também ela vai progredir. Vai progredir como? Quem que faz isso? Né? Um ser supremo? Não. Nós. Então, veja, a gente até fala, né, que esse momento em que nós estamos vivendo hoje é chamado de uma era consciencial, uma era cosmoética, né? Porque nós estamos tendo a oportunidade
de, através do paradigma consciencial, expandir essa noção do que seja ética, trazendo para a perspectiva multidimensional, né? Para a perspectiva não só intrafísica, mas para a perspectiva multiseriológica, para a perspectiva holobiográfica, né? Considerando todas as vidas da pessoa. E por que é a era da cosmoética? Porque nesse momento em que nós estamos mais lúcidos dessa realidade, e claro, com todos os aportes que a condição intrafísica do planeta Terra hoje permite, em termos de informação, em termos de tecnologia, né? Em termos até genéticos, você vê a própria abundância maior dos alimentos nos faz, né, ter uma longevidade maior, não é isso? A ciência, a tecnologia de um modo geral, né? A ciência dos medicamentos, enfim, tudo isso nos traz benefícios para a condição intrafísica, vamos assim dizer. E com esse nível de informação que nós estamos tendo a partir do paradigma consciencial, assumirmos a condição do paradigma consciencial, a partir do momento que nós assumimos o nosso curso intermissivo, trazemos as nossas ideias inatas, né, a respeito da intermissibilidade, nós temos condições de melhorar a nossa ética, sim, a nossa ética pessoal, a nossa ética consciencial, expandirmos por uma atuação mais cosmoética, ou seja, já de acordo com esse fluxo cósmico, e por que não contribuir para que esse mecanismo, esse sistema, né? Não sei se sistema é a melhor palavra, mas enfim, o que eu consigo encontrar agora, já vigente, ele possa ser aprimorado. Então, quanto mais consciências lúcidas, evoluídas houver, esse sistema tende a ser melhor também. Né? Esse sistema tende a ser melhor. Afinal, a evolução é um processo. A evolução é um processo. A evolução é um contínuo. Né? Tem uma expressão que recentemente eu ouvi o professor Valdo falar, que tem a ver com essa condição da cosmoética, desse sistema que você está trazendo, e muito afeito à condição da paradireitologia. Então ele trouxe o seguinte: a parajurisprudência poliplanetária. Então, olha o alcance disso. Aonde vai? Olha o alcance disso. Então, nós estamos falando de poliplanetas, né? E aí vamos botar galáxias, né? Bilhões e bilhões de universos paralelos que seja. E como isso se dá, do seu ponto de vista extrafísico, a nível de parajurisprudência? Que é a parajurisprudência no sentido de paraleis, de paranormas, desse sistema de conduta, de regras, de leis que regem a evolução. Está entendendo? Então veja bem, como é que a partir da observação, ele estava comentando esse caso, que enquanto na condição de Zéfiro, ele se interessou para investigar a parajurisprudência poliplanetária, até onde a nossa cosmovisão conseguir alcançar, né, com relação a esse conceito, para justamente entender a abrangência da cosmoética extrafísica e da paradireitologia. Tá? Então, é possível que exista, sim, progressões contínuas desse sistema vigente, e quem está contribuindo somos nós, consciências. E não podemos ter a pretensão que nós somos os únicos habitantes desse mundo, desse claro, universo enorme, né? Nós temos que incluir aí consciências intra- e extrafísicas de outros planetas, de outras galáxias, de outros universos, né? Que também são o seu processo evolutivo, e nada mais lógico de pensar que também podem e certamente têm um nível evolutivo maior do que o nosso. Olha, fiquei, assim, posso te dizer que fiquei impressionado, gostei muito dessa entrevista, gostaria de abrir um espaço para você, para falar, assim, a princípio do que você quiser, né? Mas eu tenho, assim, uma pontinha de curiosidade nos laboratórios, enfim. Tá. O que você traz para a gente aí? Muito bom você ter aberto essa oportunidade para a gente aqui. Atualmente, o Colégio Invisível da Paradireitologia, que é um grupo de conscienciólogos, pessoas que têm interesse no estudo da especialidade do paradireito, tem um empreendimento de ponta, que é a construção de um laboratório de autopesquisa da especialidade paradireitologia, né? Então, quem conhece as instituições, os campi das instituições conscienciocêntricas que possuem laboratórios de autopesquisa, ou seja, são construções, são espaços físicos, né, em que a pessoa ela adentra esse ambiente e ali, a partir de uma especialidade específica ou de um tema específico, ela pode vivenciar, ter as suas experiências multidimensionar, acessar ideias principalmente, né, acerca daquela especialidade. Então, por exemplo, se a EC contém
16 laboratórios individuais, o campus da EAC, né, na Europa, possui já 4 ou 5 laboratórios, a Aracê, enfim, tem os seus laboratórios de autopesquisa também, o campus de Saquarema do IPC tem seus laboratórios. E agora nós temos então esse desafio, esse empreendimento, que é construir um laboratório de autopesquisa no campus do CAEC, em Foz do Iguaçu, da especialidade para direitologia. E vai ser muito legal porque o projeto arquitetônico ele tem umas peculiaridades, sabe, Tom? Primeiro que ele já vai ter uma fachada que remete ao Holopensene helênico, né? Então nós vamos trazer ali as raízes, vamos dizer assim, sob o ponto de vista ocidental, mas dentro do que a gente estuda, né? Está muito próximo aí dos conceitos até que podem nos ilustrar bem da condição da paradireitologia. Então, ele já foi projetado com características, vão ter colunas, com detalhes jônicos, colunas, né, naquele estilo jônico. A fachada, ela contém a questão do oitão, que é aquele triângulo que vocês, quem vê ali as construções helênicas, as construções gregas, o Paternon, por exemplo, né, que é feito dentro do que eles chamaram de uma proporção áurea, né, então tem toda uma medida ali proporcional para fazer essa evocação do Holopensene helênico, né, da Grécia, como um nascedor, o berço ali, né, da condição ocidental das ideias da ética, da moral e, consequentemente, do direito. Sem falar que é lindo o estilo, né? Não, muito assim, bonito. É muito bonito, né? Bonito. É muito agradável. E o arquiteto Alexandre Baltazar, que nos ajudou nesse projeto, ele fez isso com muito esmero e foi muito feliz no resultado. E internamente nós vamos ter 2 espaços bem distintos. Um primeiro espaço ao estilo de um escritório de advocacia, mas aqueles que não são advogados não se assustem, porque, né, não é no sentido de intimidar, mas no sentido de criar justamente um clima de pesquisa. Então nós vamos ter um mapa mundi à frente, para a pessoa justamente expandir a sua visão em termos, né, de universalismo, e atrás da mesa, com a cadeira, nós vamos ter uma estante onde nós vamos rechear com livros, né, biblioteca. Então uma coleção que inclusive já temos de doação, já recebemos de doação, é a coleção completa do Tratado de Direito Privado do Ponte de Miranda, que é um ícone, né, dentro do direito brasileiro. Então nós vamos ter esse espaço e teremos um outro espaço separado, que é o espaço, digamos assim, de acesso às ideias e às neo-verpões da paradireitologia. Então um espaço totalmente branco, criado com aquele fundo infinito, para dar justamente aquela sensação, né, de sem limites, não é isso? Então, aquele fundo infinito que vai ser construído na forma assim de uma abóbora, e ali a pessoa então vai poder relaxar na poltrona ou na cama e ter as suas experiências acerca das ideias da paradireitologia. O porquê desses 2 ambientes? Para justamente oportunizar o experimentador, o participante, o pesquisador ali, a vivenciar 2 holopensenes diferentes, né? E até mesmo abrir a sua mente, porque muitas vezes o direito ainda remete àquela condição fechada da casinha, do dogma, né, do que pode, que não pode, dentro de restrições de leis. Não só leis vindas do Estado, mas leis pessoais. Muitas vezes nós nos impomos determinadas regras que já podem ser expandidas, né? E ao sair daquele ambiente, onde tem a mesa e tudo, a pessoa adentra a outra sala, ela vai poder expandir as suas ideias, né? Então nós temos esse empreendimento, temos esse desafio. Boa parte dos recursos financeiros para a construção, né, desse ambiente nós já obtivemos a partir de doações. Então assim, o grupo está arrecadando recursos para doar o laboratório para o CAEC. Né? Veja bem, o laboratório ele vai ser doado para o CAEC, que vai compor o parque laboratorial da instituição. E nós estamos aí contando com o apoio de todos, né? Em todas as frentes que a pessoa puder ajudar. A princípio não, as obras vão começar já esse mês de março, estamos vendo detalhes de alvará e tudo mais, e a nossa ideia, o nosso objetivo é inaugurar no mês de agosto, onde vai ter o 5º Fórum da Paradireitologia, também em Foz do Iguaçu, que, se você me permitir, eu já vou fazer o convite aqui para as pessoas, né? Então, do dia 8 de agosto ao dia 11, nós escolhemos justamente essa semana de agosto, em função, né, da atividade, do histórico do advogado. Do dia 8 ao dia 11, a gente vai ter em Foz do Iguaçu, no CAEC, o 5º Fórum da
Paradireitologia, que é um encontro de pessoas, não só da área jurídica, muito pelo contrário. Esse ano nós recebemos assim muitos trabalhos de pessoas de diversas outras áreas, né? E nós vamos estar discutindo, debatendo as ideias do Paradireito, com enfoques diferenciados, né? Vamos ter enfoques de biografias, vamos ter enfoques falando da condição da ortopensinidade, enfim, tá muito variado a temática, tá bem diversificada, bem rico, bem propício para o que é mesmo estudar paradireitologia nesse termo de abrangência. E o nosso intento é inaugurar o laboratório no final do fórum, né, no dia 11, e a gente conta aí, quem quiser colaborar, com recursos financeiros, com ideias. Às vezes a pessoa não pode dar o dinheiro em espécie, mas tem condições de ajudar com material de construção, tudo nós estamos abertos. Depois, se vocês puderem divulgar, tem um e-mail de contato, tem um blog da Paradireitologia, né, que a pessoa pode acessar, tem mais informações acerca desse empreendimento e de outras atividades do colégio, tá bom? Muito bom, Cristina, eu só posso te agradecer. Eu que agradeço, né? Então é uma honra, nossa, é um privilégio estar aqui com vocês, com essa estrutura toda maravilhosa. Assim, eu penso que os efeitos interassistenciais desse trabalho que vocês fazem aqui é extremamente abrangente. E está muito coerente, né, com a ideia do paradireito, né, do altruísmo, do universalismo, do que você estava falando, do compartilhamento, né, da informação, da democratização da informação. Isso aqui é o Estado Mundial da Comunicação, não é isso? Dentro da área da comunicação é a semente aí do Estado Mundial, que está bem relacionado com a condição do paradireito também. Bom, eu recebo e agradeço esses elogios, não sei se os mereço, mas espero que sim. Com certeza sim. E para você que nos assistiu até agora, também estendo os agradecimentos. Semana que vem, então, mais programa Ciência e Consciência, mais temas da Conscienciologia para você. Até lá.